Agora, convido você a abrir a sua Bíblia no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Esse é fácil achar, hein? O último capítulo do último livro da Bíblia. Só ir lá para o final. Apocalipse, capítulo 22, vamos ler a partir do verso de número 1. Apocalipse, capítulo 22, diz assim: Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. De mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão e verão a sua face. E na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Pai bendito, o Senhor que já recebeu os nossos louvores, o Senhor que já ouviu as nossas orações, aceitou por meio de Cristo as nossas ofertas, fala agora também com o teu povo, abençoa a tua igreja, e que possamos sair daqui com a certeza que ouvimos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, por meio do teu Espírito, iluminando a tua palavra. Essa é a nossa oração, para a glória do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Você conhece o trecho desse hino? Céu, lindo céu, hino que tematiza uma das esperanças mais caras da fé cristã, a esperança de um dia poder morar com Deus no céu. Esta realidade que Mateus vai chamar de reino dos céus, Marcos e Lucas vai denominar como reino de Deus, o Paulo vai falar desta realidade como a glória ou glória eterna, e João, que recebeu a revelação do Apocalipse, vai chamar de novos céus e nova terra. Ou seja, esse lugar e ao mesmo tempo estado de espírito, esse destino final de bem-aventuranças, preparado por Deus para os seus remidos, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo, que receberam o selo do Espírito Santo, deram então bom testemunho como consequência dessa graça e herdarão por fim esta realidade, este lugar, esse estado de bem-aventurança que na nossa tradição nós chamamos de céu. Lindo céu. Eu queria então convidar você hoje para ter um vislumbre do céu, uma visão do céu, deixar Deus fazer com você o que fez com João,
quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos. Deixar que Deus chegue para você hoje e fale assim: está difícil aí, né? Ilha de Patmos, perseguição, Império de Roma opressivo, abusivo. Faz o seguinte, vem um pouquinho aqui em cima. Deixa eu te trazer um pouquinho para cá e dá uma olhadinha no céu. Deixar Deus hoje falar isso com você. Deixa um pouquinho as coisas da terra. Deixa um pouquinho as coisas dessa vida, dessa realidade, desse mundo, as suas inquietações, as tuas preocupações, os teus aborrecimentos, os teus medos. Dá um tempinho com tudo isso agora. E vem um pouquinho aqui em cima. Vem dar uma olhadinha no céu. Por que nós podemos chamar o céu de lindo céu? Primeiro, irmãos, porque é o lugar de Deus. Ou melhor, do trono de Deus. O Senhor que já havia falado em Isaías 66:1, o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. O João vai nos começar a descrever o céu, falando do trono de Deus. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, versículo 1, claro como cristal, que saía, essa vida corrente, dessa água da vida, que clara como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Trono que é símbolo de governo, de soberania, de reinado, de domínio, mas não do homem, não de anjo, não de demônio, mas de Deus, reino de Deus, domínio de Deus, governança de Deus, decisões de Deus, o rei que governa não para si mesmo, mas para o sumo bem dos seus governados. Qual que é a diferença entre céu, inferno e terra? Inferno é o lugar em que a vontade de Deus nunca é feita. Por isso é inferno. Terra é o lugar em que, de vez em quando, a vontade de Deus é feita, e outra hora, ou a maioria do tempo, não é feita. É por isso que na terra nós experimentamos dias de inferno e, de vez em quando, dias de céu. Agora, o céu é o lugar em que a vontade de Deus sempre é feita. Alegremente, jubilosamente, a vontade do rei é feita. Por isso é céu. Onde é o céu? O que é céu? Céu é o lugar onde a vontade de Deus é perfeitamente realizada. Por isso o céu é céu. Por que podemos chamar o céu de lindo céu? Porque o céu, irmãos, é um lugar de perfeita beleza. O João vai continuar dizendo, no meio da praça da cidade. Veja que ele não diz, quase no meio da praça. Ele não diz, próximo, bem próximo ao meio da praça. Ele não diz assim, olha, mais ou menos, quase no meio da... Não. Ele diz,
no meio. Exatamente no meio. O céu não é lugar de quase. O céu é lugar de exatidão, onde as coisas estão exatamente no seu lugar. As medidas são extremamente exatas, como devem ser cada coisa, por isso a beleza não é mais ou menos, não é muito bonito, é perfeitamente bonito, é exato. Por que no basquete, quando a bola não bate no aro, não bate na tabela antes de entrar, mas ela cai exatamente no meio e faz chuar? Por que quando no futebol a bola entra exatamente no ângulo? Porque no atletismo, quando o atleta faz todas aquelas acrobacias e cai perfeitamente de pé? Por que na música, quando as vozes estão em perfeita harmonia, porque quando há essas exatidões, há deslumbramento? A alma humana se maravilha, se extasia, o chuá, o gol no ângulo, as cores em harmonia perfeita criam esse deslumbre, porque a exatidão, a perfeição dá a ela um vislumbre do céu. De como as coisas são no céu. E quando ela tem esse vislumbre, ainda que por um instante, ela se maravilha. Ela vibra. Ela aplaude. É maravilhoso. Por que podemos chamar o céu de lindo céu? Porque não é só um lugar de beleza perfeita, mas de beleza indescritível. Porque o João vai continuar e vai dizer assim: de ambos os lados do rio estava a árvore da vida. Como assim, de ambos os lados do rio estava a árvore da vida? Como é que pode uma árvore estar de ambos os lados do rio? É uma árvore só. E é por isso que alguns tradutores preferiram meio que dar um jeito e falam de duas árvores. Mas eu prefiro deixar o texto como ele é e aceitar o mistério. Aceitar o mistério. Porque quem disse que a mente humana, que é imanente, consegue captar tudo o que é transcendente? Quem disse que a linguagem humana, o nosso vocabulário finito, tem palavras suficientes para descrever o que é infinito? Isso tudo são símbolos que tentam descrever o indescritível. Porque, veja, por exemplo, você pode morar em São Paulo, Paris, Japão, você vai morar na pedra. Nós não estamos mais na idade da pedra, mas ainda vivemos na pedra. A base é pedra. Tem um pouquinho de madeira, tem um pouquinho de vidro, mas a base é pedra.
Vai lá no pátio, pedra. Umas mais bonitinhas, outras... é pedra. Mas aqui o João vai dizer que essa praça é de ouro transparente. Alguém aqui já viu alguma vez ouro transparente? Ou seja, tem coisas no céu que não tem aqui. Que a gente nunca viu e só vai ver lá como presente de Deus para os seus. Por isso que o Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 2,9, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem aqui quer ir para o céu? Louvado seja o Senhor, por todas as coisas que Ele tem preparado para os seus. Coisas que nunca desejamos, mas que nunca vimos, mas que quando chegar, vamos dizer assim, puxa, era isso que eu sempre quis. E nunca achei. Por quê? Porque não está aqui. Por que que o céu é lindo céu? Porque lá é a terra sem mal. O João vai continuar dizendo, versículo 3, ali jamais haverá maldição. Você já sentiu assim uma saudade de um lugar que você não sabe aonde? Já sentiu essa saudade? Alguns vão dizer assim que isso é saudade do céu. É possível. É possível porque nós todos estávamos lá embrionariamente em Adão. Somos sementes de Adão. Portanto, é possível que haja na nossa alma um registro, um testemunho de um paraíso perdido, lá longe. Que a gente só tem lá no inconsciente, uma ideia, uma remota lembrança que ficou registrada na alma. Essa lembrança de um lugar sem mal. O João vai dizer que esse lugar existe, ali jamais haverá maldição. O Senhor já havia dito lá, por meio dos seus profetas, no meu monte onde não há mal. Você sabe que esse registro não está só na alma dos crentes, porque não são só os crentes que vieram de Adão. O homem que experimentou o paraíso, pisou no lugar em que ainda não havia mal. Mas dizem os antropólogos que haviam tribos de índios no Brasil que acreditavam que depois do mar havia a terra sem mal. Que se eles conseguissem atravessar o oceano, eles iam chegar na terra sem mal. Eles acertaram que existe essa terra, só erraram na geografia. O registro. Por que o céu a gente pode chamar de lindo céu? Porque é a realidade em que vai ser satisfeito finalmente o maior desejo da alma humana. Sabe qual é o maior desejo da sua alma? E por isso nada que você dá para ela, ela fica de fato satisfeita, não importa o quê. Você quer enganar ela, é verdade. Não, olha, quando a gente conseguir isso aqui, você vai ver como você vai ficar feliz. Não, quando a gente conseguir chegar lá, aí você vai ver como você vai ficar satisfeita. Aí chega.
Aí é um dia, uma semana, está faltando alguma coisa. Porque a minha alma tem sede de Deus. Quando é que verei a Deus? A maior sede da tua alma é ver a Deus. E nada, nada menor que isso a vai satisfazer. A nossa alma tem sede de Jesus. E lá isso vai acontecer, verso 4, e verão a sua face. Verão a sua face. Quem aqui gostaria de ver a face de Jesus? A face de Deus. Vai se cumprir o nosso maior desejo, que talvez nem saibamos que esse é o maior desejo, mas vamos ver a face de Deus, finalmente, vamos ver a Deus. E aí eu te pergunto, quando você ver a face de Deus em Cristo Jesus, que é a imagem perfeita do Altíssimo, você acha mesmo que você vai fazer perguntas? Tem gente que fala, não, quando eu chegar no céu eu vou perguntar um monte de coisa. Eu duvido que vai perguntar. Sabe o que vai acontecer quando você vê um vislumbre de Deus, da face? Vai acontecer com você o que aconteceu com Manoá e a sua esposa. Vai acontecer com você o que aconteceu com Daniel. Vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Você vai cair em terra prostrado. Tamanha a visão de glória. Vai ficar trêmulo, trêmula, cheia de temor, cheio de temor. Não vai ter forças para se levantar. Pensa que vai ficar lá em pé falando com Deus como se fosse, sabe, meu igual. Vai cair lá. Ficar sem forças. Só que aí vem Jesus. E vai te dar a mão. E vai te dizer, não temas. E vai te levantar. E você vai estar entre aqueles que estarão de pé diante do Senhor. É muita misericórdia de nós. Muita misericórdia. Por que o céu é lindo céu? Porque lá estarão os servos de Deus. Lá vai estar Abraão. Lá vai estar Isaac. Lá vai estar Jacó, lá vai estar Davi, lá vai estar Paulo, vai estar o João. Te pergunto, com quem você vai querer falar primeiro, hein? Vai estar Jesus, o próprio Jesus. Sabe, irmãos, um dia, um irmão chegou assim para mim e disse assim, pastor, porque aqui está escrito, que os seus servos o servirão. Verso 3, ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. Veja, está no plural. Sabia que não vai estar só você no céu, Não, porque teve um irmão um dia que chegou para mim e falou assim, pastor, esse negócio de ter um monte de gente no céu, vai todo mundo querer falar com Jesus, vai ser uma demora para eu falar com Jesus. Não, eu queria que lá no céu ficasse só eu e Jesus. Aí também, irmão? Poxa. Não, só eu e Jesus. Não, é por isso, irmãos, que Jesus morreu lá na cruz, não só para nos levar para morar com Ele no céu, mas Ele morreu lá na cruz para a gente ir morar como Ele no céu, porque senão ia ter esse tipo de coisa.
Ô, você já está demorando muito aí, né? Eu estou na fila aqui há 2 horas, você não acaba essa conversa com Jesus? Então, o céu não é só o lugar dos servos de Deus. É o lugar dos justos aperfeiçoados. Por isso é céu. Se Jesus nos levar para lá como a gente está, não vai ser céu. É capaz de alguém reclamar do céu. Então, primeiro ele precisa nos tornar como Jesus, para que o céu seja céu. E por que que o céu é lindo céu? Porque acabou a instabilidade. É a realidade do bem eterno, porque aqui a gente vive em instabilidade, é por isso que a gente fica ansioso, é por isso que a gente fica com medo, é por isso que a gente fica angustiado. A gente vive numa instabilidade. É uma alternância entre noite e dia, bonança, tempestade, tristeza, alegria. Tanto é que tem gente que quando começa a viver uma boa fase, desconfia. Diz assim, puxa, está tão bom que eu já estou ficando até com medo. O que vai vir depois? O que está me esperando depois desse capítulo da minha vida? Está tudo muito bom para ser verdade. Por causa dessa instabilidade. A gente sabe que nada é para sempre. A coisa vai mudando, a gente não tem segurança e vai só navegando, confiando que Deus está junto. E se acontecer alguma coisa, a gente clama a Ele. Mas saber o que vai vir amanhã, ninguém sabe. Por isso que dá essa insegurança, dá esse medo, dá essa preocupação. Mas lá acabou a instabilidade. Porque, verso 5, não haverá mais noite. Não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão, não por algum tempo, não por muito tempo, eles reinarão pelos séculos dos séculos, numa eterna bem-aventurança, num eterno bem, num eterno céu, para sempre. Para todo sempre, sem sombra de variação. Pode ficar sossegado, é para sempre. Não vai mudar e ninguém vai tirar de você das mãos de Jesus. Então, por que, irmãos, de tempos em tempos, a gente precisa de uma visão do céu? Pelos mesmos motivos que Jesus concedeu isso a João. Primeiro, para que a gente se lembre que o nosso paradeiro final não é aqui. A gente está, como muitos dizem, é verdade, passando. É a figura da estalagem, a figura da hospedaria, do quarto de hotel. Você vai, você fica, e depois você segue o seu caminho. O Paulo vai falar lá para Timóteo, olha, lembra aí os irmãos, para esse mundo nós nada trouxemos, e dele nada levaremos. Lembre-os disso. E por que a gente precisa lembrar? Para a gente não ficar muito apegado com as coisas daqui, e a gente não se desesperar muito por causa das coisas daqui. Porque a gente não é daqui, a gente não vai ficar aqui. E se as coisas que estão hoje nas nossas mãos fossem nossas, a gente ia poder levar. Mas por que não leva? Porque não são nossas. A Bíblia diz que o que é nosso está lá no céu, guardado por Deus. O que é teu de verdade, que nunca ninguém vai tirar, não está aqui. Está guardado em Cristo, para você. Está lá guardado.
lá onde está o meu tesouro. Segundo, para você não apenas confiar no céu de Deus, mas no Deus do céu. Você fica aí esperando justiça. Você fica aí esperando ajuda. Você fica aí esperando consolo. Você fica esperando recompensa das pessoas. As pessoas, elas não estão dando conta nem da vida delas. Melhor é fazer como o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro, é dele que vem a recompensa, é dele que vem o teu galardão. E por fim, irmãos, para que a gente saiba, nada, absolutamente nada do que acontecer aqui é o final da história. É o final da história. Faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, assisti um filme que tratava a história de um homem que passou o filme inteiro buscando a cura para a esposa. A esposa tinha uma enfermidade terminal e ele lutando, fazia isso, fazia aquilo outro. Aquela luta, às vezes ela melhorava, depois piorava e finalmente ela morre. Mas a última cena do filme é assim, segundos, talvez 1 segundo ou 2. Há um flash assim. Essa última cena, eu acho que o autor do filme deveria ser cristão, porque a última cena é os dois se reencontrando. Num abraço. Então, por causa do que Jesus fez na cruz, a nossa história não termina mais em despedida, mas em reencontro. Não mais em morte, mas em vida. Se você olhar para a vida de um remido de Cristo e o mal prevalecendo, você pode olhar e dizer, isso daí, olha, pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o final. Porque a nossa história, a morte deixou de ser o final dela e passou a ser só uma vírgula. Diz Paulo assim: sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Você sabe que a cena, uma das cenas mais lindas da Bíblia é quando o Estevão está sendo martirizado, está sendo apedrejado, e ele olha e tem uma visão do céu, os céus abertos, e Jesus de pé. Mas a última cena de Cristo no Evangelho é ele sendo assunto ao céu e se sentando ao lado direito de Deus. Essa é a última cena do Evangelho. Jesus assentado ao lado direito de Deus. Mas o Estevão olha para o céu, na hora que ele está partindo, está pronto, quase partindo, e Jesus não está sentado à direita de Deus, Jesus está em pé. Por quê? Porque Jesus se levanta para receber os seus. Jesus recebe com honra os seus no céu. E não há honra maior nessa vida, na existência, do que ser recebido no céu por Jesus. Então a minha oração é que essa noite você tenha tido pelo menos um vislumbre do céu.
E que pena, né, que amanhã a gente tem que voltar para a terra. Mas a minha oração é que você volte para a sua semana mais consolado, mais encorajado e mais orientado, com norte. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que me espera, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Que você, a partir de hoje, ande com os pés no chão, mas o coração no céu. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Que assim seja, irmãos, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.